Mano, eu vou continuar com você. Rio São Paulo, campeão da Supercopa. E aí? O São Paulo vai longe, e é a equipe que fecha o meu vai longe, né? A partir do momento que eu coloco o Palmeiras, eu citei que outras 3 equipes, né, no caso, fechariam esse vai longe com o Palmeiras. Qual foi o meu critério aqui? Se eu fosse colocar mais um time no luta por título com o Corinthians, eu teria que colocar Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo e Ferroviária, porque para mim são equipes que estão em patamares muito semelhantes. Eu não consigo ver uma diferença tão gritante em todos os pontos de Palmeiras, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro e Ferroviária. Acho que a diferença aqui tá, por exemplo, a Ferroviária tem uma equipe que está há muito tempo rondando. Ela está pronta para dar esse último passo. Mas, diferentemente de São Paulo e Palmeiras, a Ferroviária ainda não conseguiu vencer esse título. O Cruzeiro, ótimos reforços, recheou muito esse plantel, e para mim o Cruzeiro tem um elenco melhor que o São Paulo. Mas o Cruzeiro ainda não conseguiu dar esse passo em competições mata-mata, para chegar aí numa final, salvo a Supercopa do ano passado. O São Paulo está no vai longe porque eu não acho que o São Paulo tem um super elenco. Eu acho que o São Paulo tem um time muito bom, um 11 muito bom. Mas quando eu olho para o banco de reservas do Thiago Viana, eu vejo muita juventude, muitas jogadoras que têm ali capacidade técnica, que são extremamente promissoras, mas que eu não sei se elas vão conseguir levar isso com um imediatismo grande para o profissional já nesse ano de 2025, Rafa. Então, essa primeira fase ela vai ser fundamental para o São Paulo. E a gente teve, né, um bate-papo bem legal com o Thiago Viana no último PFF Debate, endereçamos alguns desses temas com ele, porque vai ser uma primeira fase de muitos jogos e que ele vai ter a oportunidade de dar essa minutagem para o seu grupo de jogadoras. O que a gente viu na Supercopa? Ele repetiu a escalação nos 3 primeiros jogos. Mas é uma competição de tiro curto. Será que numa competição de tiro mais longo como o Brasileirão, será que numa Libertadores, que é de tiro curto, mas que você precisa do banco para vencer, porque é um torneio fisicamente muito exigente, será que o São Paulo vai estar preparado para esse momento da temporada? Eu acho que é isso que esse primeiro semestre vai servir. Vai servir para você conseguir deixar as jogadoras do banco, as jogadoras que entram para mudar uma partida, prontas para chegar nesse patamar. Então, acho que esse vai ser o desafio do São Paulo. Eu acredito que o São Paulo pode ser campeão brasileiro, da mesma forma que eu acredito que o Cruzeiro pode ser, que o Palmeiras pode ser, que a Ferroviária pode ser. Mas vejo essas equipes ainda um patamar abaixo do Corinthians, em termos de elenco e em termos de caráter decisivo em consistência. O Corinthians hoje é o time que tem consistência no âmbito decisivo. E o que essas 4 equipes que eu acabei de citar, elas estão procurando é justamente isso. Vamos ver se elas vão alcançar nessa temporada esse feito. O El Marques, ele coloca aqui, São Paulo vem batendo em final já faz uns 3 anos, e a conquista do título tirou esse peso. Agora só ir longe não é desmerecer demais o clube de forma alguma. De forma alguma, até pelo que a Amanda explicou, sim, é uma equipe que tem totais condições de chegar, só que a gente vê, a gente tá avaliando aqui patamares diferentes. Eu já vou passar até para... Fala aí rapidinho, Amanda, você quer falar? Pode falar, pode falar. Não, é só para... Esse é um comentário bom, porque eu até fiz essa linha do tempo com o Thiago Viana no último PFF Debate, destacando desde a chegada dele no São Paulo, né, que essas 3 finais, uma veio em cada ano do trabalho dele e todas elas com o Corinthians. E finalmente ele consegue vencer um título em cima do Corinthians. Não veio com vitória dentro dos 90 minutos, coisa que ele já conseguiu naquele Paulistão, foi o Paulistão de 23, né, que o São Paulo venceu o primeiro jogo contra o Corinthians, mas perdeu na segunda partida da final. Só que aí a questão é essa, né? O que a gente está falando aqui é de subir o patamar, subir o degrau. Então, para mim,
É isso que está faltando ainda para essas 4 equipes que eu citei: Palmeiras, Cruzeiro, Ferroviária e São Paulo. Quem vai conseguir subir esse degrau e alcançar o Corinthians nesse degrau? Eu acho que é isso que essas equipes ainda estão buscando alcançar, mas todas elas já se mostraram capazes de desafiar o Corinthians, né? Capazes de vencer o Corinthians. A questão aqui é a vitória na consistência, né? A vitória nos grandes jogos com frequência também. Sim. E lembrando, né, Thaís, palpite é palpite, não é previsão, né? Vamos sempre lembrar isso. Vamos lá, Thaís, você que decide. Até porque se eu fizesse previsão, faria dos números da Mega Sena, né, Rafa? Exato, exatamente. O São Paulo tá no vai longe. Eu tinha botado São Paulo e Palmeiras no vai longe, Ferroviária, Corinthians e Cruzeiro no briga por título, porque o elenco do São Paulo é curto. O time titular do São Paulo é um time interessante, é um time competitivo, mas o elenco é curto. Em termos de experiência, como a Amanda falou, é um banco bastante jovem. Acho que o São Paulo até fez algumas contratações interessantes, né? Trouxe a Bruna Caldeirão, trouxe a Crivellari, que são peças, a da Silva, né? Carla Alves, a Anne, são peças legais que dão uma recheada, só que para o time titular. A gente estava vendo, inclusive, eu cheguei só no segundo tempo, da final da Supercopa. E a gente já viu um pessoal sentindo ali o físico, né? E isso foi uma das primeiras sequências da temporada. E o São Paulo, em termos de reposição, já não tinha uma reposição tão à altura, assim. Imagina nessas sequências que a gente está falando que começa o Campeonato Brasileiro. Como é que vai ser se alguém machuca? Quem é que o São Paulo vai botar no lugar? Então, sim, eu acho que onde o São Paulo peca, para mim, é na profundidade desse elenco. Então, se caso no andamento de 2025 se movimente nesse aspecto, talvez consiga subir de patamar aqui, né? Consiga surpreender, especialmente aí pro mata-mata do Campeonato Brasileiro. Mas para hoje eu acho pouco, eu acho curto. Sim. Até para se fazer justiça também, tô com vocês, acho que São Paulo vai longe também, mas até para se fazer uma certa justiça, os atletas que têm entrado no segundo tempo têm entrado bem, né? A gente teve a Kézia que entrou bem no jogo contra o Santos, embora ela teve 7 minutos de jogo praticamente, ela teve duas chances ali potenciais, entrou muito bem. A Carla entrou bem no jogo da final, a Serrana tem entrado bem, ou seja, o São Paulo tem possibilidades ali de ter opções no banco. No entanto, são opções curtas, né? Não é sempre que elas vão entrar bem. E quando não entrarem bem, como é que vai ser? Né? E eu concordo com vocês, mas só para fazer esse disclaimer. 2 comentários rapidinhos, tá? Que eu achei interessante aqui. O Jefferson. Essas 4 equipes lutam pau a pau por vaga Libertadores. Eu vou além, tá, Jefferson? Acho que essas 5 equipes brigam e não seria surpresa nenhuma ter Inter, Grêmio e Flamengo nessa briga também. Eu acho que o que ele está querendo dizer é as 4 equipes além do Corinthians. Ah, sim, concordo plenamente com você. Concordo plenamente. O Alex Bass 2, na minha opinião, o São Paulo talvez hoje é o time que pode bater de frente com o Corinthians. São Paulo, a gente falou isso, inclusive, com o Thiago Viana. O São Paulo fez frente ao Corinthians em algumas situações, só que eu acho que outros times vão fazer também. Eu acho que é uma tendência do vai longe pro briga por título bate de frente com o Corinthians. A questão é vencer o Corinthians de maneira mais consistente, né? Nos grandes jogos, nos grandes momentos. Acho que esse é o ponto aqui para todas essas outras equipes. A Emily acho que não gostou não, né? Pelo amor de Deus, só isso que ela escreveu. Acho que não gostou, tá tudo certo, não tem problema. Que mais? O Rogério Cavalcante, elas ganharam essa Supercopa do Corinthians em um jogo único, no qual elas nem venceram. Encarar o Corinthians e de volta é mais complicado, concordo com você, Rogério, mas a realidade é outra, né? E não, novamente, não me refiro só ao São Paulo, me refiro ao Palmeiras. O Palmeiras conseguiu ganhar o título do Corinthians em 2 jogos, né? Ah, mas foi nos pênaltis. Sim, se segurou ali e conseguiu ganhar nos pênaltis. É mérito também. Fala, Amanda, antes de eu fazer a dinâmica. Você vai ganhando casca. Exato, né, exato. E assim, por exemplo, o Cruzeiro goleou o Corinthians no Brasileirão Feminino na primeira fase, no ano passado. Acho que foi uma vitória para tirar o peso do Cruzeiro. Mas na hora que chegou no momento decisivo,
Eu acho que esse é o ponto, né? Você dá o passo de um jogo de primeira fase para um jogo com caráter eliminatório. Então, isso faz parte do processo. Faz parte do processo, até se a gente olha como é a trajetória do futebol feminino de clubes aqui no Brasil nas últimas temporadas. O que a gente vê ano a ano é um campeonato cada vez mais equilibrado. Mas a gente fala sempre a mesma coisa toda temporada. Ó, essa equipe está pronta para desafiar o Corinthians. Ó, essa equipe está pronta para bater campeã. Quando chega na fase decisiva, ninguém ainda conseguiu botar o Corinthians nas cordas. O Corinthians perdeu o título para a Ferroviária? Perdeu, mas assim, eu tô falando dos anos recentes. Você já viu ali um Inter tentando desafiar, você já viu um Palmeiras tentando desafiar o São Paulo, mas está faltando dar esse passo. Aqui a gente usa os exemplos de Supercopa, de Paulistão, mas vamos olhar para o Campeonato Brasileiro. É uma primeira fase que a gente olha e fala, o Corinthians está assim, vacilando nesse desempenho, está deixando a desejar. O ano passado foi assim, tá? O Corinthians venceu diversos jogos no Campeonato Brasileiro que ele não necessariamente merecia vencer. Pega a partida contra o Botafogo, o Corinthians venceu no limite, a partida contra o Galo venceu no limite, mas venceu, porque ainda segue sendo o time mais eficiente, ainda segue sendo o time que tira uma peça decisiva do banco, que vai lá, coloca a bola para dentro. Então, eu acho que esse é o grande desafio para, especialmente, esses outros 4 times que a gente pontuou: Ferroviária, Palmeiras, Cruzeiro e São Paulo. Impede de Inter, Grêmio, Flamengo darem esse passo? Nada impede, mas eu acho que Ferroviária, Palmeiras, Cruzeiro e São Paulo estão mais prontos para dar esse passo. Mas precisam ali, no momento final do Brasileirão, um momento que vai ter uma pressão muito grande para cima deles, eles precisam quebrar essa barreira. Eu acho que esse é que está sendo o grande desafio.